Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos trazer dicas, orientações para você que quer ser advogado criminalista, quer atuar em casos criminais no plenário do júri popular. Agora, essas dicas também não servem só para o plenário do júri popular. São orientações que eu uso na minha estratégia no dia a dia, quando eu sou contratado para fazer uma defesa e vou me preparar para atuar no plenário do júri, tá? O primeiro passo que você tem que fazer, até antes de ser contratado, eu dou esse passo sempre, logo depois da primeira entrevista com o meu cliente. Eu peço ao cliente para fazer uma cópia completa do processo, de capa a capa, para que você possa estudar o processo lendo folha por folha, cautelosamente, para que você tenha realmente o domínio de todas as informações sobre aquele caso, de tudo o que aconteceu dentro da instrução processual. Porque o que acontece fora tem validade para você montar a estratégia, só que você vai adquirir essas informações por meio de entrevistas com o seu cliente e com as pessoas envolvidas. Bom, com a cópia na mão você vai estudar o caso e o primeiro passo que você tem que dar, ainda mais se for um caso de júri popular, gente, preste atenção, é muito importante. Você tem que conhecer detalhadamente a cena do crime. Conhecer como? Você tem que visitar aquela cena do crime fisicamente. Sempre que for possível, você tem que ir ao local aonde o crime aconteceu, caminhar naquele local, ver a posição. Se é um crime de homicídio, né? Você vai ter a posição do corpo da vítima, você vai ter a posição aonde o réu, que é o seu cliente, da onde ele proferiu os tiros, ou a facada, ou os golpes de socos, de chutes, um empurrão talvez. Então você precisa ir na cena do crime, caminhar por ela, chegar ali, imaginar, usar a sua imaginação para entender qual foi a dinâmica do acontecimento daqueles fatos, para que você consiga criar a melhor história possível. Então anota aí. Primeiro passo que você tem que tomar, se for possível, é visitar a cena do crime. Sempre com o seu cliente. Se o cliente estiver em liberdade, leve ele com você. E ali na cena do crime você investigue, faça perguntas a ele. Até em paralelo, talvez em conjunto com isso, você vai estudar o laudo pericial de cena do crime. Eu geralmente faço esse estudo depois de caminhar pela cena do crime e observar a cena do crime, principalmente atentando para um detalhe sobre o horário em que o crime aconteceu. O horário que o crime aconteceu fatalmente tem muita importância para você na construção de uma tese. Eu tive um caso muito interessante onde o crime aconteceu no crepúsculo, naquele horário assim, onde o dia está cinzento, está saindo do dia para a noite, está saindo do dia para a noite. Era um crime de trânsito. Meus clientes foram acusados de um racha que teve um acidente e gerou a morte de 3 pessoas. E uma pessoa sobreviveu. Então foram 4 vítimas, uma sobreviveu. E essa vítima foi até ouvida no plenário. Ela disse que no horário dos fatos, ela viu os carros vindo em alta velocidade. Ela estava no carro que foi abarroado, que foi atingido. E ela disse que conseguiu enxergar que aqueles carros vinham em alta velocidade. Bom, nós provamos que o horário era aquele horário assim de 6 horas da tarde, 6h30, no horário de verão. Tem sol ainda, mas o sol está migrando para ficar cinza, a visibilidade é muito difícil. E como eles vinham em alta velocidade na pista contrária, era humanamente impossível que ela tivesse visto aqueles carros viajando em alta velocidade na direção dela. Então percebam como que essa informação referente ao horário foi importante. Também como que a análise que nós fizemos sobre a cena do crime foi importante, tá? Pode ser determinante para que vocês ganhem o caso que está em julgamento. Na sequência, vocês vão ter que, depois de analisarem a cena do crime, ou dentro dessa análise, entender e pesquisar, investigar se existiam testemunhas oculares.
pessoas que assistiram os fatos. Quem foram essas pessoas? Quem são essas pessoas? A polícia achou, o Ministério Público achou, você achou. O testemunho dessas pessoas é interessante para a defesa? Você deve ir atrás delas, trazê-las para os autos ou não, para a investigação ou não? É uma decisão muito importante. Pode às vezes prejudicar, mas em muitos casos, se o seu cliente ele é inocente, se ele agiu amparado por uma excludente de ilicitude, por uma excludente de culpabilidade, muitas vezes a presença na investigação de uma testemunha ocular é importantíssimo. Pode trazer a absolvição do seu cliente. Tenho certeza disso. Vamos lá. Identificar, dentro do estudo dos autos, contradições e incoerências. Importantíssimo. Você vai ler todos os depoimentos prestados na esfera policial. Você vai ler também todos os depoimentos prestados na esfera judicial. Vai comparar o que aquela testemunha disse na esfera policial perante o delegado, na esfera judicial perante o juízo, mediante o contraditório, na frente de um advogado, na frente de um promotor. Vai ver se há algum conflito e mais, você vai comparar o depoimento das testemunhas, o depoimento da vítima, às vezes a vítima sobreviveu, né? Com base na prova pericial produzida, para ver se existe congruência entre os depoimentos e a prova pericial. Entre os depoimentos e outros depoimentos, às vezes uma testemunha presta uma versão, traz uma versão completamente dissonante do que outra testemunha disse. E aí, quem fala a verdade? Quem diz a verdade? Quem vai decidir, no caso do júri, é o jurado. Agora, você que é o advogado de defesa, pode trabalhar mostrando essas discrepâncias, essas diferenças, para quê, senhores? Para gerar uma dúvida razoável e mostrar que na dúvida razoável o seu cliente tem que ser absolvido. Já falamos da perícia local do crime, o laudo do corpo de delito, importantíssimo, tá, gente? Às vezes você pode ter alguma repugnância, nojo, passar mal quando vê o laudo do corpo do delito, mas ele é importantíssimo. Eu tive um caso concreto onde meu cliente foi acusado de uma execução, tá? De ser o mandante da execução, e eu já queria provar que aquela execução foi uma execução, mas não foi uma execução planejada. E a acusação, ela trouxe uma versão de que o terceiro tiro foi o tiro de misericórdia, onde o criminoso se aproximou e deu um tiro na cabeça da vítima, a vítima já alvejada por outros 2 tiros, o criminoso foi e deu um tiro na cabeça da vítima. Só que quando nós vimos o laudo de corpo de delito, nós percebemos que o tiro na cabeça, que seria o tiro dado a uma distância de 40 centímetros, não tinha zona de chamuscamento. A zona de chamuscamento é o seguinte: quando você dá um tiro a queima-roupa em alguém, a pólvora que sai com a deflagração do projetil, da cápsula do projetil, ela é jogada para frente e, como está perto, ela queima a pele, ela queima a zona local onde o projetil vai penetrar. Então a pele fica queimada. O tiro na cabeça não tinha queimadura nenhuma, mas um tiro no braço, dado no braço, tinha toda a zona de chamuscamento. E a perícia do corpo de delito detectou que aquele tiro no braço foi o último tiro. Com essa informação, nós conseguimos desacreditar a tese do Ministério Público de que foi uma execução. Também vivi um outro caso concreto, viu, senhores? Viu, meus amigos? O caso de júri, onde a testemunha principal era a filha da vítima, uma criança de 12 anos. Ela foi para o plenário e disse que viu o meu cliente dar o tiro de misericórdia no pai. O pai de joelho olhava para o réu, né, para o assassino, e pedia pelo amor de Deus que ele não o matasse. A prova do laudo de corpo de delito trazia uma cena do crime completamente diferente.
detectou-se que não teve tiro de misericórdia, que não teve tiro dado a queima-roupa, que todos os tiros foram a uma distância aproximadamente de 10, 15 metros. E que o último tiro, todos os 3 tiros entraram pelas costas, foi um assassinato cruel, tanto que a gente não pediu a absolvição do cliente, nós pedimos a imputação de um homicídio privilegiado, praticado sob forte emoção. Ali existia todo um contexto de ameaça, de traição entre os atores daquele caso. Mas os 3 tiros foram dados à distância quando a vítima fugia do enfrentamento. E o laudo de corpo de delito detectou que os tiros entraram pelas costas. Então percebam, a testemunha foi para o plenário e mentiu. O que ela disse não existia, o depoimento dela não tinha congruência com a realidade da prova pericial. Percebam como é importante que vocês façam essa análise bem cautelosa. Essas dicas são muito importantes para que vocês sejam bem-sucedidos no exercício da advocacia no plenário do júri e até mesmo dentro do processo penal comum, seja qual for o crime, um crime de estelionato, um crime de tráfico de drogas. Sigam esse roteiro, sigam essas dicas, que eu tenho certeza que vocês serão bem-sucedidos. Agora, para o processo tribunal do júri, elas são um tiro certo. Vocês têm que executar essa estratégia. Nos próximos vídeos, vamos falar mais sobre o Tribunal do Júri Popular, sobre o exercício da advocacia nele, com mais dicas, com mais informações, mais estudos, sobre a prática mesmo, o dia a dia do Tribunal do Júri. Forte abraço para todos.